Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta terça-feira no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre o mercado da bola, sobre questão de arbitragem também, que ainda repercute após o final do Bavi. E eu quero trazer com vocês aqui uma matéria do À Tarde que eu achei muito interessante, que eu queria comentar sobre também, sobre o mercado de transferências. Vamos falar sobre o interesse do Bahia, segundo um portal, no atacante Renzo, uruguaio do Liverpool do Uruguai, a nova promessa do futebol uruguaio, e também falando sobre a busca por goleiros. Muita gente comentando nos vídeos anteriores aqui do canal, querendo saber e me perguntando se de fato a informação que o Bahia não vai trazer mais goleiro é verídico ou não. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês no vídeo de hoje. Já conto muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal. Também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para que você possa ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sorteio uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações, como eu falei para vocês, sobre a arbitragem pós-Bavi, que ainda repercute sim. À tarde, o portal À Tarde trouxe uma informação que eu achei muito interessante da gente repercutir aqui no canal, falando sobre quem escala a arbitragem dos jogos do Campeonato Baiano, quem é o manda-chuva, quem pega os árbitros e coloca nas partidas. Adivinha quem foi, segundo a matéria do À Tarde, segundo quem é a pessoa que faz isso? Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Segundo o portal À Tarde, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é quem escala os jogos do Campeonato Baiano, quem escala os árbitros. E, para surpresa de muitos, o tão contestado Bruno Vasconcelos foi escolhido para apitar o clássico de Bavi 500. A arbitragem já foi muito comentada aqui no canal, em diversos outros veículos também, não quero ficar falando as mesmas coisas, mas é no mínimo estranho que o presidente da CBF escale os jogos do Campeonato Baiano, o clássico Bavi especialmente, e ainda coloque um árbitro tão contestado em outros clássicos Bavis para apitar o jogo 500, um jogo histórico. Outra coisa é o Alessandro Matos estar também como bandeirinha. Eu já falei diversas vezes aqui no canal o quanto isso é prejudicial para o próprio campeonato baiano, para a própria imagem do campeonato. Quem olha o jogo de fora e vê uma arbitragem tão desastrosa como foi a do Bruno Vasconcelos, fica se perguntando como esse cara é árbitro profissional e como ele é capacitado para apitar um clássico, um grande jogo do campeonato, que é o grande jogo do campeonato, é o clássico Bavi. E esse cara continua apitando os jogos aqui. Não somente atrelado a isso, mas como o bandeirinha Alessandro Matos, que, como eu falei, é torcedor do Vitória e estava apitando o jogo. Isso é inacreditável, só acontece no Campeonato Baiano. Campeonato Cearense, esse Fortaleza e Ceará vão jogar o clássico por lá. E eles estão tentando trazer uma arbitragem de fora e vão custear, a arbitragem, os custos da arbitragem de fora, eles vão dividir o custo. Isso mostra o quanto a rivalidade, obviamente, está dentro do campo, mas fora de campo é uma rivalidade que cresce a cada vez mais, justamente por esse entendimento, o que, na minha opinião, falta para Bahia e Vitória. Bahia e Vitória podem muito bem se organizar e tentar fazer o mesmo, coisa que acho que dificilmente vai acontecer, porque a falta de interesse do Vitória também é muito grande e o Bahia também não faz nada para resolver essa situação que já vem sendo prejudicado há muitos clássicos. O Vitor Ferraz, que é o presidente de relações ali de institucionais, precisa fazer alguma coisa, porque o Bahia não pode ser prejudicado há tanto tempo. Eu vi essa frase em algum lugar, em algum portal, e eu sempre trago aqui no canal porque é a pura verdade. No círculo da Federação Baiana de Futebol, Bahia e seus torcedores são palhaços. E essa notícia do À Tarde, de que o Edinaldo Rodrigues é quem escalou, por exemplo, os árbitros do Clássico Bavi, só mostra justamente isso. Que a gente possa ter uma atitude que seja tomada muito em breve e que essas coisas não possam mais acontecer. Vamos falar agora sobre o mercado de transferências. Queria trazer informações importantíssimas para vocês sobre duas situações. Primeiro sobre goleiro e depois sobre atacante. Vamos falar sobre goleiro, porque já falei algumas vezes aqui no canal e eu queria explicar novamente essa situação. Ontem eu fiquei por dentro das notícias, Ontem o Matheus Barbaço trouxe no seu Twitter, no seu canal também, de que o Bahia não iria atrás de um goleiro, segundo o empresário, nesta janela de transferências. E muita gente me perguntando se essa situação era de fato verídica, se de fato eu tinha alguma informação referente a isso. Primeiro que o Matheus Barbaço é um cara muito mais influente do que eu e, obviamente, as notícias e tal, e o canal também tem um pouco mais de credibilidade. É totalmente natural e eu entendo justamente isso. E o que ele trouxe na sua informação não está errado, está correto. Foi o que eu já trouxe no canal há bastante tempo aqui. Eu sei que o alcance do canal é um pouco menor em comparação a esses outros canais, mas eu já trouxe essa informação há algum tempinho aqui no canal, que o Bahia dificilmente traria um goleiro nesta primeira janela de transferências. Aí você me pergunta, mas o porquê, Vitor, se o Bahia ainda tem bastante tempo para buscar dentro do mercado? É porque o Bahia tentou alguns nomes ao longo dessa janela de transferências e não teve sucesso. E o Bahia não quer se precipitar, o Bahia não quer escolher qualquer um apenas por contratar. O Bahia quer um goleiro que de fato venha e que o Tricolor também acredite que possa ser o goleiro
goleiro certo, o goleiro ideal para ocupar esta posição. Então, contratar por contratar é o que o Bahia não quer fazer. E após diversas negativas, né, e um nome que está muito difícil de haver algum tipo de negociação, que era o Sequeira, do Casa Pia, o Bahia vai decidir por esperar. Se acontecer alguma situação que possa ser muito vantajosa para o Bahia e que o Bahia, óbvio, né, de fato acredite que é um nome ideal para a posição, a contratação e a negociação ela deve acontecer. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe nenhum nome engatilhado para a situação de goleiro, porque o Bahia tentou alguns nomes, né, dentre eles foram vários especulados, vários mencionados, e o Bahia não conseguiu chegar a um acordo com nenhum deles, e o Bahia decidiu por esperar após a segunda janela, né, até a segunda janela de transferências para contratar este goleiro. Provavelmente deve tentar o Sequeira novamente na segunda janela. Sequeira, que, como eu falei para vocês, está atuando no Casa Pia de Portugal. É um goleiro que está muito bem valorizado, está muito bem por lá, porém o clube não vai liberar agora, né, que está lá no meio da temporada do futebol europeu. Então não é vantajoso para o Casa Pia. Se o Bahia for tentar uma negociação, vai ter que pagar muito alto pela liberação do jogador, que é o que o Bahia não quer. E o Casa Pia também não tem nenhuma intenção de vender o jogador neste momento. Então as negociações pelo Sequeira não avançaram, apesar do nome estar do Sequeira estar bem presente dentro do CT Varisto de Macedo e ter praticamente se concentrado apenas nele nessa reta final, né, na busca ali por um goleiro, mas o negócio acabou não acontecendo justamente por essa questão, por essa situação. E agora o Bahia obviamente vai ter que esperar e provavelmente Danilo Fernandes e Marcos Felipe vão disputar a posição até o início dos grandes jogos, que eu acredito que seja já para o Bahia a primeira partida de ida, né, pela Libertadores da América contra a equipe do The Strongest. Até o momento, Danilo Fernandes parece que vai ocupar essa vaga, porque é o goleiro que está jogando em tese os principais jogos desse início de temporada. Vamos aguardar, vamos ver, mas ao que tudo indica é que de fato Danilo Fernandes seja mantido como titular nesse início de temporada até a chegada de um goleiro, que deve acontecer na segunda janela da temporada. Vamos falar agora sobre o Renzo, o atacante de 19 anos da equipe do Liverpool do Uruguai, que está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia sub-20. E segundo o portal RT Esportes, o Grupo City teria enviado olheiros para observar o jogador na competição com a sua seleção nacional. Né? O jogador que vem se destacando bastante, já marcou alguns gols, inclusive nesse Sul-Americano Sub-20. No Liverpool do Uruguai também é titular e vem marcando alguns gols em alguns jogos. É um cara que é titular com uma nova promessa, assim como o Luciano Rodrigues era. O Renzo também é considerado, né, uma promessa lá do futebol uruguaio. Vem sendo observado também por grandes equipes do futebol europeu, como o Milan, como o Benfica, e a ideia do Grupo City, caso de fato avance na negociação e faça uma proposta, é trazê-lo para o Bahia. É adquirir o jogador, mas para mandar ele para o Bahia, justamente assim como fez com o Luciano Rodrigues, para que ele possa ser lapidado, para que ele possa ter minutagem, para que ele possa jogar grandes competições, o futebol sul-americano, em uma grande equipe, para poder estar no nível depois, para ser levado, obviamente, para o futebol europeu. É a mesma ideia que teve com o Luciano Rodrigues, a diferença é que o Luciano Rodrigues chega mais pronto e um pouco mais velho também. E o Enzo é um jogador de 19 anos, é um jogador que ainda precisa passar por grandes testes, ainda precisa meio que se provar, né? Não que o Luciano Rodrigues também chegou em um status diferente, mas o Renzo é um jogador mais jovem, então precisa aprender mais, precisa adquirir mais experiência e precisa também de mais minutagem para poder de fato atingir o seu auge, né? Que seja dentro do Brasil ou seja de qualquer outro lugar. Mas enfim, é um movimento para mim interessante do Grupo City, observando o jogador, procurando saber informações e tal, tá muito bem atento, né, às principais promessas do futebol sul-americano. Eu trouxe recentemente o interesse no jogador, né, o Zé Lucas da equipe do Sport, também não, né, o Renzo tem 19, mas o Zé Lucas tem 16 anos, é um menino muito, muito promissor, tá indo muito bem lá no Sport. Então é bom, é bom ver, né, que o Grupo City esteja de fato observando esses jogadores e atento a essas situações do mercado. Né? A multa rescisória do Enzo também não é tão alta assim, ele está avaliado em mais ou menos 2 milhões, 1,5 milhão de euros. Obviamente, se acontecer uma negociação, não vai ser nesses valores, mas não vai ser uma negociação tão cara assim, por exemplo, como foi a situação do Luciano Rodrigues. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever, que é mais importante ainda para ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau.